Olá! Para começar nossa conversa hoje, achei uma história interessante no material que a gente analisou. É sobre um maestro, Benjamin Zander. Ele dava nota máxima para todo mundo logo no início do curso. Que diferente. Sim. A ideia não era avaliar o que já tinha passado, sabe? Era mais para, abrir a visão para a possibilidade a ser vivida. E isso, na hora, me lembrou muito a situação do Josué, que é o nosso foco hoje. Faz sentido. Porque, Moisés morre, e aí Josué se vê com essa tarefa, nossa, gigantesca pela frente. É um momento de transição total, cheio de incerteza, mas talvez também, como você disse, uma nova possibilidade que Deus estava apresentando ali. É uma conexão muito boa, sim. E o material que a gente está usando como base, ele é um estudo bem focado no capítulo 1 de Josué, mas ele vai além, né? Ele busca links com várias outras partes da Bíblia, Gênesis, Apocalipse, e traz também comentários de outras fontes como Ellen White, para, assim, enriquecer a leitura. O clima ali é tenso. O grande líder se foi e um novo capítulo tinha que começar. Certo. Então, o nosso objetivo aqui hoje é meio que desvendar, quais foram as orientações, as promessas que Deus deu para Josué naquele momento tão crítico. A gente quer entender o que esses textos mostram sobre liderança em tempos de mudança, essa relação entre fé, obediência, como funcionam as promessas de Deus e, principalmente, o que significa ter sucesso de verdade, prosperidade, mas nessa ótica bíblica. Vamos lá, então? O começo de tudo é a morte de Moisés e Deus falando direto com Josué, que era o antigo auxiliar, Josué 1, versos 1 e 2. Sim, e a forma como o livro de Josué começa é muito significativa. O estudo que a gente leu, ele ressalta a importância de Deuteronômio 18. Lá, Moisés profetizou que Deus levantaria um profeta como ele. Ah, sim. Embora a gente entenda que a realização final disso aponte para Cristo, Josué é apresentado ali como um cumprimento inicial, vamos dizer. Uma espécie de tipo, sabe? Uma figura que aponta para algo maior. E existem paralelos bem claros entre Moisés e Josué. Os dois recebem a missão de guiar o povo para a Terra Prometida, e a garantia de Deus é a mesma. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Isso está lá em Josué 1, verso 5. E o Josué não era um desconhecido, O material faz questão de lembrar o histórico dele. Ele era o braço direito de Moisés, está lá em Josué 1:1, era fiel, presente ali com Moisés. Exato, Êxodo 33. Isso. E foi um dos espias que confiou na promessa de Deus, mesmo quando a maioria ficou com medo, em Números 14. Era alguém que tinha o Espírito de Deus reconhecido por isso, Números 27. E já tinha sido comissionado antes, Deuteronômio 31, 34. Então, a promessa de Deus para ele é o pilar de tudo. Não te deixarei nem te desampararei. Josué 1:5 de novo. Isso é muito forte. É fortíssimo, mas tem uma nuance aí que o estudo aponta, que eu acho crucial. Apesar da figura do Josué ser central, o protagonista mesmo do capítulo 1 e do livro todo é Deus. Repara na linguagem. Moisés é chamado servo do Senhor várias vezes, logo no comecinho. O Josué, ele só recebe esse título lá no fim da vida dele, em Josué 24, 29, depois de uma vida inteira de serviço fiel. Isso lembra a gente que por trás do líder humano que a gente vê, tem sempre o líder invisível, a verdadeira fonte de autoridade, de poder. Essa dinâmica é fascinante, O líder humano e o divino. E parece que esse primeiro capítulo já meio que desenha a estrutura do livro inteiro. A análise sugere que as ordens, as promessas ali, funcionam quase como um sumário, um roteiro. Perfeitamente. O capítulo 1, ele delineia 4 grandes ações ou temas que vão estruturar o livro todo. Primeiro, a ordem de atravessar o Jordão. Isso está nos versos 2 a 9 e corresponde mais ou menos aos capítulos 1 a 5 do livro. Ok, atravessar. Depois, a tarefa de tomar posse da terra, a conquista militar mesmo, Isso é mencionado ali nos versos 10 e 11 e vai se desenrolar do capítulo 5 até o 12. Certo. Atravessar, tomar. Aí vem a responsabilidade de dividir a terra entre as tribos. Isso é referenciado ali nos versos 12 a 15 e está detalhado nos capítulos 13 até o 21.
Atravessar, tomar, dividir. Falta uma. Qual seria a quarta parte? A quarta parte é a resposta humana para tudo isso. É o servir a Deus com fidelidade, com obediência. O povo promete isso em Josué 1, versos 16 a 18, e isso é muito enfatizado nos capítulos finais, do 22 ao 24. Ah, entendi. E o interessante dessa estrutura, o insight que ela traz, é que são 3 iniciativas claras de Deus: atravessar, tomar, dividir, que dependem de uma resposta humana fundamental: servir, obedecer, para que elas realmente aconteçam na história. Entendi. Quer dizer, não é um plano que acontece sozinho, no automático. A ação de Deus convida, quase exige a participação humana. Exatamente. As promessas de Deus são certas, mas a experiência de viver essas promessas está ligada à fé e à obediência do povo. O estudo até faz um paralelo com Apocalipse 14:12, sabe? Descreve os fiéis do fim dos tempos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa combinação de fé e obediência não é algo novo, tá lá desde o começo. 2 e 3 de Josué 1. Primeiro Deus diz assim: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Parece que está falando de um processo, algo futuro. Mas logo depois, no verso 3, ele afirma: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Aí já usa um tempo verbal que soa como algo completo, já feito. Como é que a gente entende essa aparente contradição? Essa é uma característica bem interessante da linguagem bíblica, né? Especialmente no hebraico. O material explica que esse verso 3, o vô-lo tenho dado, usa o que os estudiosos chamam de perfeito profético. Perfeito profético. É o sujeito da ação, o verbo pode aparecer nesse tempo perfeito, que indica ação completa, porque do ponto de vista de Deus, a sua promessa é tão certa, tão imutável, que ele já considera aquilo como realizado. É como se Deus mostrasse o projeto pronto, sabe? Mesmo que a obra ainda vá começar. A palavra dele é a garantia final. O estudo até cita Hebreus 6, versos 17 e 18, para reforçar essa ideia da imutabilidade do propósito de Deus para os herdeiros da promessa. Faz sentido. É um jeito de expressar a certeza absoluta da promessa divina. E essa promessa não era só para o Josué individualmente, né? O texto usa vós, vosso pé, no plural. Sim, a promessa é coletiva. E exigia uma resposta ativa do povo todo. Eles precisavam literalmente pisar na terra, reivindicar a promessa agindo. A posse não era passiva, não era mágica. E a garantia fundamental para eles poderem agir não estava na força deles, óbvio, mas na promessa da presença de Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Aquele verso 5 de novo. O estudo lembra muito bem de Êxodo 33. Ah, quando Moisés diz que não sai do lugar sem Deus. Exatamente. Moisés insiste que só avançaria se a presença de Deus fosse com eles. Sem isso, não fazia sentido continuar. Essa centralidade da presença de Deus é impressionante. E como isso se conecta com a gente mais pra frente. É fascinante ver essa linha, né? Ela vai até a promessa final de Jesus lá em Mateus 28:20. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A garantia fundamental para encarar qualquer desafio continua sendo essa, a presença divina prometida. Ok. Então a gente tem a promessa da terra, a garantia da presença de Deus e a necessidade de ação do povo. Mas aí vem aquela repetição, né? É insistente o comando. Esforça-te e tem bom ânimo. Versos 6, 7, 9. Se a presença de Deus estava garantida, por que essa necessidade toda de encorajamento? O que deixava Josué e o povo tão assustados? O material contextualiza isso muito bem. Os desafios eram imensos. Eles não iam achar uma terra vazia esperando por eles. Não mesmo. Tinha povos estabelecidos, cidades fortificadas, com muralhas que deviam parecer impossíveis de derrubar para um povo nômade, né? Recém-saído do deserto sem grande equipamento militar. Fontes históricas até indicam que o Egito, que era uma superpotência na época, tinha dificuldade para manter controle sobre Canaã. A tarefa era, humanamente falando, assustadora. Dá para imaginar o medo. Mas o texto parece que direciona essa coragem para algo além da batalha física, né? No verso 7, a ordem de ser forte e corajoso
está ligada diretamente a quê? Exato, e esse para mim é um dos pontos mais importantes do estudo. A força e a coragem que Deus pede em Josué 1, versos 7 e 8, não são primariamente para a guerra, para o combate militar. São para a fidelidade à lei de Deus, a Torá. Que são os ensinamentos divinos, né? Especialmente os 5 primeiros livros da Bíblia, a instrução é muito clara. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. E continua, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Ou seja, a maior batalha, pelo jeito, era interna. Era a batalha pela obediência à palavra de Deus no mundo que tinha outros valores, outras práticas. Isso muda tudo. A coragem principal era para ser fiel, para não se desviar dos princípios de Deus. E como que o material traz isso para os nossos dias? Qual a aplicação? A aplicação sugerida é bem direta. As nossas lutas hoje podem não ser com espadas, com muralhas físicas, mas são batalhas espirituais. O estudo até menciona Efésios 6, que fala da armadura de Deus, que a gente precisa para lutar contra os principados, contra as potestades, a necessidade de força espiritual, de coragem para continuar fiel aos princípios de Deus num ambiente que muitas vezes é hostil ou indiferente. Isso é tão real hoje quanto foi para Josué. Então, a fonte dessa coragem continua sendo a mesma. A promessa da presença divina. Sem dúvida. Assim como a promessa estarei contigo era a base para a coragem do Josué, a promessa de Cristo estou convosco, de Mateus 28:20, deveria ser o nosso fundamento. Mas isso implica, claro, um relacionamento. Um relacionamento contínuo, profundo com Deus, um conhecimento que vai além do intelectual, que gera confiança de verdade. A questão que o estudo levanta e que fica para a gente é: como é que a gente cultiva essa força, essa coragem espiritual para ser fiel à palavra de Deus, mesmo quando é difícil, quando é impopular, quando parece que está indo contra a maré? E essa fidelidade, essa coragem para obedecer, ela está ligada diretamente à promessa de sucesso que aparece lá no verso 8, né? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Mas o que significa exatamente prosperar, essa palavra salak, e ser bem-sucedido ou prudente, sakal, nesse contexto? Eu desconfio que não é só sobre dinheiro, né? Sua desconfiança está certíssima. O estudo analisa os termos no hebraico original e traz uma perspectiva bem mais rica. Salak, que é traduzido como prosperar, não significa só ter sucesso material. O sentido principal é realizar satisfatoriamente o propósito pretendido. É ter as circunstâncias alinhadas para cumprir uma missão, um objetivo. Entendi. Cumprir o propósito. Isso. E o sakal, que aparece como ser bem-sucedido ou prudente, significa agir com sabedoria, com discernimento, com inteligência, com compreensão. Então a prosperidade está ligada a cumprir o propósito e o sucesso está ligado à sabedoria na hora de agir. Exatamente. A promessa não é um cheque em branco para ficar rico. É a garantia de que a obediência fiel, aquela guiada pela meditação na palavra, vai levar a ações sábias, sakal, e essas ações, por sua vez, vão permitir cumprir o propósito divino, salar. O estudo conecta isso com outros textos, Gênesis 24, por exemplo, a jornada do servo de Abraão, Isaías 53.10, o servo sofredor cumprindo o propósito de Deus, e de um jeito muito claro, o Salmo 1. O Salmo 1, aquele que fala do homem feliz que medita na lei dia e noite. Esse mesmo. O Salmo 1, verso 3, diz que esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O sucesso de verdade nessa visão bíblica está ligado de forma inseparável à sabedoria que vem do temor a Deus e da obediência à sua palavra.
é viver alinhado com os princípios divinos. E isso, sim, leva a resultados que dão fruto ao cumprimento do propósito de vida. É uma redefinição muito poderosa do que é ser bem-sucedido. Realmente, desafia muito a nossa visão moderna de sucesso que foca tanto só no resultado final, né? Especialmente o material. Aqui, o processo, a sabedoria, a fidelidade são centrais. Mas essa ênfase tão forte na lei, na obediência, como é que isso se encaixa com a ideia de fé, de graça, que são tão importantes no Novo Testamento? Não tem um risco aí de conflito? Ou de cair num legalismo? Essa é uma tensão clássica, né? E muito importante. O estudo aborda isso citando o apóstolo Paulo lá em Romanos 3,31. Ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. A perspectiva que o material apresenta é que fé e lei, ou graça e obediência, não são inimigas. Elas são complementares. Uma leitura superficial pode colocar as duas em oposição. Mas a lei, dentro da visão bíblica, cumpre papéis essenciais. E quais seriam esses papéis segundo a análise? O material aponta alguns, se baseando em outros textos. Primeiro, a lei funciona como um espelho. Ela revela o pecado, mostra a nossa necessidade de ajuda divina. Romanos 7,7 fala disso. Certo. Segundo, ela age como um guia, um aio, como Paulo diz em Gálatas 3,24. Ela nos conduz a Cristo porque mostra o padrão de Deus e a nossa incapacidade de alcançar esse padrão sozinhos. Entendi. Espelho e guia. E tem mais, para aqueles que já têm um relacionamento com Deus transformado pela graça, a lei deixa de ser um peso, um fardo. Ela se torna fonte de prazer, de direção. O Salmo 1 e 2 fala do prazer na lei do Senhor. O Salmo 119 está cheio disso. Então, a fé genuína não joga a lei fora. Ela coloca a lei no lugar e no propósito certo e motiva a obediência por amor, não por obrigação, para tentar merecer a salvação. Entendi. Aquela citação final de Ellen White no material parece que amarra isso bem, né? Dizendo que a salvação é só pela fé, mas essa fé de verdade sempre vai produzir o fruto da obediência. A fé confirma a lei, não anula. Perfeitamente colocado. É uma relação de sinergia, não de oposição. A obediência não salva, mas é a evidência de uma fé que salva. Nossa, que mergulho profundo nesse capítulo inicial de Josué. Recapitulando aqui os pontos principais que a gente viu. A transição desafiadora para o Josué, um novo líder, espelhado em Moisés, mas sempre debaixo da liderança maior, de Deus. Isso. Analisamos como a estrutura do livro, atravessar, tomar, dividir, servir, já revela-lhe um plano divino, mas que exige resposta, participação ativa das pessoas. Fundamental essa parte. Exploramos a natureza das promessas de Deus. São certas por causa da palavra dele, lembra do perfeito profético? São garantidas pela presença constante dele, mas se tornam realidade na nossa vida através da nossa ação, da nossa obediência. Também discutimos bastante aquele chamado repetido à coragem. Entendemos que ela não era só para a guerra, mas principalmente para a fidelidade à palavra de Deus. E redefinimos o sucesso e a prosperidade, né? Não só ganhos materiais, mas agir com sabedoria divina, o sakal, para cumprir o propósito de Deus, o tsalar. Exato. E por fim, vimos essa harmonia e não oposição entre fé e lei, onde a obediência é o fruto natural, a consequência de uma fé genuína. Isso mesmo. E a relevância disso tudo para a gente hoje parece enorme. Como é que a gente navega as transições, as novas responsabilidades na vida? Onde encontrar coragem para desafios que parecem grandes demais? O texto aponta para confiança na presença de Deus, que foi prometida. E que tipo de sucesso a gente busca de verdade? O material convida a gente para uma visão que vai além do materialismo, focada na sabedoria, na fidelidade. Talvez voltando lá na ideia do Zender, né? A vida apresenta desafios que podem ser vistos não só como ameaças, mas como essas possibilidades a serem vividas com fidelidade, confiando naquela presença prometida. É uma bela forma de conectar tudo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Uma provocação inspirada nas perguntas que o estudo levanta. Diante dessas promessas todas que a gente explorou, a presença constante, a herança garantida, o sucesso que vem da fidelidade,
Quais delas tocam mais fundo nas circunstâncias que cada um que nos ouve está enfrentando hoje? E talvez mais importante, que resposta concreta, que passo de fé e obediência essas promessas parecem estar convidando, para que elas se tornem não só conceitos bonitos, mas uma realidade vivida e experimentada na jornada pessoal. O que significaria isso na prática, no dia a dia? Permitir que esses princípios moldem não só o que a gente faz por fora, mas os nossos pensamentos mais íntimos, o nosso caráter, o jeito de encarar cada dia. Fica essa provocação aí, para continuar a reflexão. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.